Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos, aqui do oitavo. Dando início à nossa aula de espelho, né? Aula tão esperada para aqueles que não puderem, não podem participar. Na nossa aula diária, estamos aqui para buscar passar para vocês, de forma resumida, aquilo que nós vimos nas nossas aulas. Hoje nós vamos estar entrando aqui, nos oitavos anos, um conteúdo que é o primeiro reinado. Como que se organizou, como que se formou o primeiro reinado. Então, nós vamos partir aqui primeiro, né, dessa tela aqui, desse entendimento aqui, para compartilhar com vocês aqui esse estudo. O primeiro reinado. O primeiro reinado ele tem a ver com, primeiro, com ao momento da independência, da proclamação da independência do Brasil, né? O primeiro reinado é o momento que Dom Pedro I faz com que o Brasil se torne independente, né? Tenha liberdade, autonomia diante de Portugal. Então, o que isso demonstra para nós? A partir da independência, do 7 de setembro de 1822, o governo do Brasil, então, né, passa a ser denominado Império. Por isso que a gente chama aí primeiro reinado, né? O primeiro império. Porque Dom Pedro, até então, era príncipe, enquanto estava a serviço dos interesses de Portugal. Ao fazer com que o Brasil se torne independente, cria uma nova característica, que é o quê? Um Brasil agora, né, que vai ter decisões políticas próprias e vai consolidar essa formação de política de forma independente. E o que nós vamos ver é que, embora essa independência do Brasil, esse novo formato de governo, né, que é o primeiro reinado, a partir daqui começa-se, então, a história do Brasil de forma política, né, de forma primeiro império, que a partir daqui também vai ser constituído ou elaborado a primeira Constituição do país. Mas todos nós sabemos que a Constituição é aquele documento que rege, né, que organiza, que orienta e estabelece regras para a governabilidade do país, né? Então, o que vai acontecer também? Embora essas transformações que vão acontecer, né, de independência do Brasil e de Portugal, de ter um governo próprio, de ter uma Constituição, o que nós vamos perceber também é que, embora tudo isso aconteceu, as transformações que aconteceram no Brasil não atingiu, no aspecto da sociedade, esses povos, os escravos, e muitos da população continuaram sem direitos e no mesmo ritmo de vida, melhor dizendo assim. Então, não teve um impacto nenhum na mudança de vida desses personagens aí, né? A escravidão que a gente vê aí, né, nessa tela aí, é uma continuidade com o governo de Dom Pedro I. Então, o que a gente vê aqui? Primeiro, eu quero colocar aqui com vocês, então, né, o início do primeiro reinado, ele se estabelece aqui, com a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, né? E isso vai acontecer até 1889. Percebam aqui, então, que esse período ele é dividido em 3 partes, esse período de império. Preste bem atenção nisso aqui. O primeiro império, ou o primeiro reinado, ele está dentro de um contexto de tempo de 1822 a 1831, tá? Que é o primeiro reinado.
Que momento que é esse aqui? Época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, o período foi marcado por políticas autoritárias e pela insatisfação da população com o imperador. Nós vamos ver isso aqui, né, nas próximas aulas. Em 1881 e 1840, nós temos um outro período, que é o período regencial. O momento que Dom Pedro aqui, Dom Pedro I, que está no primeiro reinado, sai do governo, né, ele abdica do trono, né, então está lá, com a saída de Dom Pedro I, do governo, o país, né, o Brasil, passa a ser governado por regentes. Esse período foi marcado por diversas revoltas internas nas províncias, além da instabilidade política. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. Entre o primeiro reinado e o segundo reinado, nós temos o chamado aqui período regencial, a saída de Dom Pedro à espera da chegada de seu filho Dom Pedro II. Temos esse período denominado regencial, que está datado aqui de 1831 até 1840. E por fim, nós vamos ver posteriormente, entre 1840 e 1889, o segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II. Período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, passando por uma maior estabilidade política. Essa época foi marcada por algumas modernizações e pela abolição da escravidão. Tá certo? Então, olha só, o período do Brasil Império é o período em que o Brasil, ele passa por um momento da história, né, que vai do primeiro reinado ao segundo reinado. Tá? Então, a gente tem então, a compreensão, eu quero que vocês tenham a compreensão, então, desse momento da história do Brasil, denominado aí Brasil Império, que começa em 1822 e vai findar em 1889 com a proclamação da República. Certo? Bom, a gente vai aqui, então, agora entender a sociedade brasileira nesse momento da história do Brasil. Tá? Olha, após a independência do Brasil, o que a gente vai entender aqui? Tá? Que, primeiro, após a proclamação da independência, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Né? Esse governo estadunidense defendia que a América deveria ser governada com autonomia em relação a outros países europeus, a fim de que os Estados Unidos pudessem ampliar seus interesses econômicos e comerciais nos recém-criados Estados americanos. Então, há aqui um jogo de interesses também. Né? Os Estados Unidos ele aceita, reconhece essa independência do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele faz o quê? Ele tem interesses na mediação e no compromisso que o Brasil vai ter dessa independência. E nessa luta pelos acordos e pelos interesses, melhor dizendo, vai ser estabelecido um acordo, né? Um tratado de paz, porque isso aqui não vai ser aceito de forma passiva pelos portugueses. Então, esse acordo aqui ele vai estipular que o Brasil deveria pagar uma indenização aos portugueses de 2 milhões de libras esterlinas. Para conseguir esse acordo, Dom Pedro I recorreu a empréstimo com quem? Com os ingleses. E aí vai dar um impulso ao aumento da dívida externa local. Quer dizer, olha só, já começa a gerar uma dívida externa, né, no Brasil. Com esse empréstimo que Dom Pedro já vai fazer aqui para pagar esses 2 milhões de libras a Portugal como uma forma de indenização. Era muito, mas muito dinheiro. Então, no início do período imperial, a população brasileira era formada por cerca de 4 milhões de habitantes. Cerca de 30% desses habitantes eram pessoas escravizadas. O restante era composto por pequenos grupos da elite agrária e urbana. E uma outra pequena maioria pertencente às classes mais nobres, mais pobres, melhor dizendo, né? Mais pobres. Então, nós temos aqui
uma grande maioria de escravizados, 30% desses 4 milhões, né? Você faz o cálculo aí para você ver quanto que vai dar. O restante era composto por um pequeno grupo de elite, que é os que tinham controle da terra, que tinham poder financeiro, econômico, e a grande maioria das classes menos desfavorecidas, os povos. E esse último grupo era o quê? Olha só para a gente entender, era caracterizado, constituído por escravizados, né, ex-escravos, pequenos comerciantes e artesãos, né, entre outros indivíduos. Beleza? Bom, aqui a gente vê, né, um retrato da época, uma pintura aí mostrando aí a euforia, né, o momento da independência, né, o pós-independência, a alegria da população, embora a população não teve tanto benefício, ou melhor dizendo, quase nada de benefício, né? A não ser a mudança de regime, certo? Bom, Dom Pedro I, ao assumir então o governo de forma agora consolidada, né, o poder imperial, ele elabora uma constituição. Essa constituição é ela que vai reger o país, vai governar o Brasil. É a primeira constituição do Brasil, foi elaborada em 1824. Mas antes disso, em 1823, né, já havia aí um debate, uma discussão na forma como que ela ia ser elaborada, o que ela vinha de leis, né? E o debate que teve entre os grupos partidários da época, né? Os exaltados e os grupos dos os liberais, né? Então, tinha os moderados, exaltados, e os liberais conservadores, né? Então, por causa dessa situação, a Constituição do Brasil foi bastante polêmico o debate entre esses políticos da época, que envolveu muitas discussões, interesses políticos, né? Dom Pedro acaba dissolvendo a Assembleia, ou seja, destituindo os deputados, o poder deles, e convocam um outro grupo para elaborar a Constituição, sobre a sua coordenação. E o que vai acontecer, então? Em 1824, Dom Pedro outorga, ou seja, autoriza a primeira Constituição, né? Promulga a primeira Constituição do Brasil, que tem 176 artigos. E uma das principais normas para o funcionamento do Estado, que o conjunto dessas leis, tem essas aqui. Olha só o que tinha, dentre as 176. Foram estabelecidas as regras para o sistema eleitoral, definindo as eleições como censitárias. Assim, tinha direito ao voto apenas quem tivesse uma renda anual de R$100.000, ou seja, só poderia ser candidato quem tinha R$100.000, e era muito dinheiro também, né? As mulheres não tinham direito a voto, nem a participar da vida política, né? A escravidão foi mantida, como eu disse, né? Não teve mudança na vida da população, e principalmente dos escravizados, né? Que continuaram aí sofrendo as mazelas da escravidão. A religião católica, o catolicismo foi definido como religião oficial do Império, e o Estado foi dividido em 4 poderes. Olha só os 4 poderes aqui. Poder moderador, né? Que era exercido pelo Dom Pedro, que dava autonomia máxima a ele para interferir, além do executivo, que era o poder que ele exercia, né? Responsável pelo poder, ele também interferia nas decisões do poder legislativo e do poder judiciário. Então, o poder moderador era uma forma de garantir a Dom Pedro I a interferência nos poderes legislativo e judiciário, né? Se a gente for fazer uma observação nessa Constituição, ela acabou que mesmo ficando bem ao gosto de Dom Pedro I. Tá certo?
próxima aula nós vamos ver aí o resultado dos excluídos da sociedade, né, que eram os povos indígenas no primeiro reinado. Eu quero que vocês leiam bem sobre, então, como ficou a situação desses povos indígenas no primeiro reinado, e a escravidão, que é aquilo que a gente também já falou. Né? Esses dois grupos não sofreram nenhuma mudança de resultado benéfico para eles. Né? Continuaram, então, na mesma situação. É importante que você leia esse texto, né? Os indígenas no primeiro reinado e a escravidão no primeiro reinado. Tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu quero deixar aqui o meu pedido para que vocês reflitam sobre esse conteúdo, façam as leituras, façam as comparações, e nós estaremos aqui aguardando as nossas aulas diárias para os seus questionamentos. Certo? Um abraço, um bom momento de estudo para vocês. Até!